Boa noite. Vamos falar sobre experiência intercultural hoje com a nossa convidada Andrea Seben. Pessoal, me ajudem aí, tudo bem? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Porque eu estou usando um microfone aqui. Tá ouvindo sim ou não? Boa noite para quem está entrando. Oi, oi. Sim, ótimo. Tá bom o áudio? E a Paraíso? Alô, Dublin. E aí, Lucas? Sim, que bom. Então, ótimo. Bora lá, Marlon. E aí, Andréia? Vamos falar aqui? Me chama aqui, Andréia, por favor. Aperta essa tecla que apareceu para você aí de request. Para você me chamar e eu te aceito aqui no conference. Achei você aqui, ó. Vamos lá. Ixi. Vai dar. Bom, vamos bater um papo hoje com a Andréia, falar sobre experiência intercultural, que nada mais é. E Andréia, boa noite. Pronto, Tá me chegou? ouvindo? Perfeito, e você? Ah, peraí, só um minutinho. Peraí que eu botei aqui um super microfone aqui para ficar melhor. Deixa eu ver se eu te ouço. Deixa eu ver, eu tô Alô? tentando ver a luz ideal aqui. Acho que tá bom. Andréia? Oi, tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá ouvindo, Vamos lá. Marcelo? Tô te ouvindo. Vamos que vamos. Tá. Tô Eu procurando a tinha luz colocado ideal. o microfone aqui para melhorar o meu áudio, mas vamos por aqui Onde eu mesmo. tô? Tá ótimo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tem muita luz aí, Marcelo, aqui atrás de mim? Não, mais ou menos, mas tá bom. Não tem problema não, não É, atrapalha em nada não. tô O áudio tentando estando achar a bom, luz tá ideal. ótimo. Boa noite para a Opa, turma que está entrando aí. Alguns franqueados, algumas meu Deus. pessoas. Oi, Rebeca. Oi, Viviane. Uma galera boa entrando aqui para a gente bater um papo. A André, que sabe tudo sobre os benefícios de se fazer um intercâmbio fora, de morar fora, né, André? Acho que nesse Não momento em que as pessoas sei. estão. Acho que você Sabe sabe que bastante também, né? São saberes diferentes. o plano aqui muitas das pessoas, quando a gente entra aqui numa live, elas têm. A primeira dúvida é se quem tem nível básico de inglês pode fazer intercâmbio. Eu vou lá e falo, pode, repito 10 vezes. E a outra dúvida que as pessoas ficam é: esse é um momento de viajar, como é que faz? Vale a pena, não vale? E aí a gente começa a Uhum, explicar que, obviamente, não dá para viajar agora, mas como todo intercâmbio, você planejar com antecedência de um ano, que seja, é muito saudável. E eu venho falando aqui nas lives, para a gente entrar na mesma página, que eu sei que você, depois vamos apresentar você no detalhe, explica uhum, muito bem quais são os benefícios de intercâmbio. Então, a gente vem falando sobre para quem faz sentido fazer um intercâmbio, para quem faz sentido projetar um intercâmbio, colocar no seu plano futuro um projeto de intercâmbio com foco, né, na sua evolução pessoal, na sua evolução, que seja na carreira, na sua uhum, transformação em termos de vida, né, uhum. tendo aí um propósito. Se essa pessoa tem um propósito, faz sentido. Então, acho que a gente podia ir um pouco nessa linha, você primeiro se apresentando, falando um pouco de você, e em Uhum, seguida vamos vendo o que as pessoas perguntam também. Quem quiser ouvir um pouco de dicas, né, da uhum. Andrea, já vai mandando perguntas aqui nessa interrogação que tem embaixo. Por favor, Tá bom. André. Obrigado por estar aqui. Então, obrigada a vocês, meus clientes queridos, como eu costumo dizer sempre, né? Ahn, então, meu nome é Andréa, para quem não me conhece, eu tenho 50 anos e quando eu tinha 18, eu fui de intercâmbio. O pior intercâmbio da minha vida, a pior coisa que eu pude fazer. Mas eu tenho uma frase, eu digo que intercâmbio é tão bom que até quando é ruim é bom. E eu sou testemunha viva disso. Eu fui para a Espanha fazer o pair 6 meses e foi muito difícil na época para mim. A primeira expressão, o primeiro palavrão que eu aprendi em espanhol, Marcelo, foi
sudaca de merda, né? Sul-americana de merda, aquilo me apavorou, assim. E aí eu já fazia psicologia na PUC de Porto Alegre e eu comecei a me perguntar por que a psicologia não estudava isso, aquela discriminação. Também, por que eu era tão chorosa, tão dramática, assim? Por que umas pessoas se davam tão bem e tinham os desgraçados que nem eu? Né? Por que os brasileiros eram desse jeito e os espanhóis com a cultura del cabreo e os alemães toda uma coisa diferente, os italianos? Bem, no final então dos anos 80 começa a psicologia intercultural na Europa, através da Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. A Acnur entra na Europa, começa a fazer centros de acolhida aos refugiados, entre eles Madrid, e lá tem um psicólogo canadense, que então se ocupa do well-being of refugees, do bem-estar dos refugiados. Aí eu fui atrás do cara, né? E eu disse, o que é isso daí? Assim, que as pessoas, às vezes, você fala refugiado, para as pessoas entenderem que são as pessoas que, porventura, mudaram de país em algum momento para viver em outro país, principalmente profissionalmente, não porque saiu fugido, não. Ah, não, Marcelo. O refugiado, ele saiu fugido. Ele saiu da mesmo, guerra. Expatriado, que a gente está confundindo. Tu confundiu. Então, mas você está falando do refugiado e você começou com a psicologia voltada para as pessoas. Então, vamos lá. Para o refugiado. Mas muito obrigada, porque a gente fica falando essas palavras que não, o povo não tem obrigação de saber. Muito obrigada. A gente está falando do cara que é intercambista, do cara que é expatriado e do cara que é refugiado. Todas as pessoas, em algum momento, mudaram de país, saíram da sua vida normal, vamos dizer assim. Isso aí. E eu lido com toda essa turma. Mas comecei, então, com os refugiados, que é esse pessoal que a gente ouve hoje da Síria, do Haiti, né, que saem por motivos políticos, por guerra, por cataclismas climáticos, enfim. Mas tudo bem, a psicologia intercultural nasce na Europa, na mão desse canadense. E aí eu disse, deixa eu entender, o que tu faz? E ele, eu cuido da adaptação, do bem-estar deles. Fiquei louca, né? Tranquei a PUC de Porto Alegre com toda a dificuldade que a Espanha me apresentava, e aí fui fazer faculdade lá. Fui fazer psicologia para ser estagiária desse cara, no Centro de Acolhida Refugiado. E aí começa a poesia da história, que o que era para ser 6 meses da minha vida virou 5 anos. E eu acabei, então, morando na Espanha, onde eu fiz a faculdade, depois eu estudei na Itália, na Bélgica, nos Estados Unidos e no Canadá. Bom, tudo isso para dizer, para quem não me conhece, que então desde os 18 eu faço uma coisa só da vida. Eu estudo a adaptação das pessoas ao redor do mundo, sejam elas refugiados, intercambistas, executivos que vão e vêm, né, das suas empresas, então, como o Marcelo falou, os chamados expatriados, ou expats em inglês. E aí eu voltei para o Brasil, e foi muito legal quando eu voltei para o Brasil. Eu estava na Bélgica, e lá na Bélgica eu trabalhava no Centre des Étudiants Étrangers. Eu fazia um voluntariado na Universidade de Louvain-la-Neuve. Eu cuidava dos estudantes estrangeiros que chegam. E um dia um mexicano, Marcelo, chegou para mim, ¿sabes qué pasa? Quiero a mi padre, quiero a mi madre, quiero hablar español, ¿me entiendes? Y yo digo, hombre, yo también. No aguento más, no puedo más. Y ele fala, pues entonces, ¿por qué no vuelves a Brasil? E eu digo, mas, escusa, que cavolo fare em Brasil? O que eu vou fazer no Brasil? Não tinha refugiado. Não tinha estudante Erasmus, né? Que eram os que eu atendia. E aí o cara falou um negócio muito legal, Marcelo. Ele disse, volta e inventa. Achei, isso é intercâmbio, entendeu? O intercâmbio é um jogo de dado mágico que tu joga com determinadas expectativas e cai em números que você nem em sonho sonhou, né? Eu digo, caramba, como é que eu fui chegar lá e lidar com essa gente, conhecer essa gente? Então ele diz, então volta. Aí eu voltei, né? Eu sou de Porto Alegre. E naquele ano, então nós estamos agora em 97, 98, não tinha o que fazer em Porto Alegre. E um dia uma amiga minha em São Paulo
Nós estamos em São Paulo e ela diz assim, André, tu já ouviu falar de high school? High school? Não, o que é isso? André, a gurizada de 14, 15, 16, 17, 18 anos que vai estudar fora por 6 meses, um ano. Marcelo, eu fiz assim, ai, coitados, e quem é que cuida deles? Coitadinhos, eu falei. E ela, então, Déia, acho que o povo ia se beneficiar bastante aí desse teu know-how. Então, em 1997, eu tenho a alegria de conhecer no meu ponto de vista, assim, ó, os melhores profissionais de intercâmbio naquela época. Eu peguei meu ônibus em Porto Alegre e, literalmente, Marcelo, eu passei o pente fino no Brasil, dizendo, eu quero trabalhar com essas pessoas aqui, com essas empresas. E Top. entre 97 e 98, eu conheci vocês pela mão da Marcela Amaral. Legal. Então, embora Os a gente veteranos. então, embora eu e tu hoje não se conheça há muito tempo, né? Para mim, o IE, sei lá, o IE já começou naquela época lá. Legal. Você sabe uma coisa? Que quando a gente começa a falar aqui sobre intercâmbio, sobre as possibilidades, a maioria das pessoas nunca nem viajou para fora. Ou às vezes está pensando em viajar, está ali junto com a família, nessa tomada de decisão, e até mesmo num momento delicado que a gente está vivendo, onde a maioria das pessoas tem uma sensação de insegurança, medo, indefinição do futuro. E todas as vezes, mas todas sem exceção, que nós puxamos uma live aqui nos últimos 60 dias, foi muito profundo quando nós tivemos a oportunidade de falar dos benefícios que são de fazer um intercâmbio. Eu sei que você fala isso muito bem, por toda a bagagem que você acabou, inclusive, de falar agora, sobre tudo que você já vivenciou. E muitas das pessoas, às vezes, estão assim, olha, quanto tempo de antecedência? Eu tenho inglês básico, eu posso viajar, meus pais estão inseguros se eu posso ir, como é que funciona, deixa de funcionar. Independente se é high school, se é universidade, se é um curso de idiomas, nos mais diversos países. Então, no final das contas, acho que o que é rico até de você dividir, né, com todo mundo, além dessas histórias ótimas que você sempre tem para contar, eu acho que é encorajá-las a fazer um intercâmbio, viver uma experiência internacional, como ontem mesmo a gente vinha conversando e você falando que um pouco mais, que intercâmbio é muito mais do que estudar fora. Né? Queria te pedir um pouco dessa abordagem, até de encorajamento para as pessoas que pensam em fazer uma primeira viagem para o exterior e nunca nem estudar inglês na vida. Então, eu acho que tem várias coisas assim, mas só para concluir, e uma delas então é o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo é o que te move para o intercâmbio. É empreender um projeto de vida muito sofisticado, que tu não sabe se vai dar certo, que tu não sabe se tu tem condições, que tu nunca acha que tu está preparado. É como empreender um negócio. Né? Então, eu sempre digo assim para quem mora fora, né? Você desenvolve skills que as multinacionais estão falando. Você desenvolve liderança. Você desenvolve iniciativa, o empreendedorismo, a criatividade, a busca de soluções rápidas. Então, eu trabalho com multinacionais, Marcelo, e eu escuto isso o tempo inteiro. Então, só para resumir a historinha, então eu volto para o Brasil e hoje eu trabalho em 3 áreas. Eu trabalho com a turma do intercâmbio, leia-se a high school, o pessoal de curso, o pessoal que vai fazer universidade, a au pair, enfim, trabalho voluntário. Trabalho com os executivos de multinacionais, desde presidente, diretoria, até equipes multiculturais mesmo. A Nissan abriu fábrica em Resende. Aí vem os japoneses, vem mexicano, vem francês, vem brasileiro, aí eu junto a turma. A do Sam abriu fábrica em Americana, aí eu junto todos os coreanos, estou vendo que tem turma que está indo para a Coreia, aí junto os coreanos, junto os brasileiros. A segunda área são, então, os executivos. E a terceira são os jogadores de futebol. Todas elas têm uma coisa em comum. Todos eles têm sonhos na hora de embarcar. Sonhos. O executivo quer ser mega bem-sucedido. O jogador de futebol quer matar pau. E o intercambista quer conquistar a escola, a família hospedeira, o college, o escambau, né? Então, eu acho que você pergunta assim, qual é a melhor época para planejar? Qualquer época é boa para se planejar. Sabe por quê? Porque nunca tem a condição ideal.
Me dá uma pena quando as pessoas dizem, eu estou me preparando ainda. Cara, 3 coisas na vida não tem preparo. Casamento, ter filho e migrar. Não tem nem que tu fizesse um curso de 30 anos para ter o casamento ideal, tu não vai conseguir ter. Até porque a migração, e qualquer um desses caras que a gente está falando, ela é marcada pela ambivalência. E a ambivalência é assim, turma. Quando tu mora fora, tu tem ganhos que tu não consegue mensurar. Não adianta a gente ficar na teoria, né, falando, os benefícios. Para cada um é um benefício. Mas uma coisa eu te garanto, são benefícios que tu não consegue mensurar. E perdas muito grandes que tu também não consegue mensurar. Com 2 agravantes. Tu sabe que tu está perdendo, mas tu não sabe que tu está ganhando. E o segundo agravante, a perda se dá da noite para o dia. E o ganho? Até falar coreano, até falar inglês, até falar francês. Até a poioca do teu celular te convidar para te tocar, para te convidarem para qualquer coisa. Porque ninguém, não está nem tchum para ti. Então, essa ambivalência, essa perda e ganho, faz com que todo mundo tenha dúvida o tempo todo. Aí o cara vem e diz, André, tu acha que eu estou preparado? Tu acha que é a hora certa? Não, não acho. E quer saber? Não vai ter nunca, cara. Embarca, meu. Vai, tá me olhando, tá fazendo o que aqui nessa palestra? Ou os pais dizem, ai, André, tu achas que ele tá preparado? Cara, é óbvio que não. E, aliás, olha a tua cara de pai babão também. Você também não está preparado para deixar ir. Então, as pessoas buscam condições ideais para tudo na vida. E eu sou bastante anarquista com isso, Marcelo. Eu gosto do atrevimento. Eu gosto da coragem. Não é impulsividade, tá? Não é isso. Porque esse desejo do intercâmbio, ele tem que estar calcado em alicerces poderosos. Então, por exemplo, né? Quais são os benefícios? Nós estávamos falando disso esses dias. Aprender um novo idioma, dar um upgrade na carreira, melhorar o meu currículo. Eu acho isso a ponta do iceberg, Marcelo. Cara, não façam isso, não vão por intercâmbio por razões tão pequenas. Agora, se tu disser assim, eu quero ir para o Canadá para mudar como pessoa e para mudar o Canadá. Canadá, seu louco, você nunca mais será o mesmo depois de Marcelo. Eu não sei, tu fez intercâmbio, Marcelo? Provavelmente, né? Sim, claro. Tu desculpa perguntar, mas é que realmente faz pouco tempo que a gente começou a falar, só para vocês saberem, gente, esse IE é uma rede do tamanho do mundo, então assim, eu não tenho a mínima condição de saber quem é quem, decora. Com essa idade a gente já fica meia... Então, tu fez intercâmbio. E provavelmente, para você estar trabalhando com isso hoje, na sua posição, você deve ter marcado a vida de muita gente. Você deve ter história, Marcela, até não poder mais. Ou seja, você só foi feliz porque você fez os outros felizes. E o teu benefício maior foi exatamente isso. Foi deixar a tua marca pessoal na vida das pessoas. Tu quer sucesso maior do que esse, Marcelo? Tu quer benefício maior do que esse? Não, sem dúvidas. Na verdade, nós somos todos especialistas em educação internacional na IE, o que não se resume em fazer com que as pessoas viajem para um outro país pelo simples fato que elas vão entrar num avião e assistir aulas, por exemplo, de inglês todos os dias. A gente, de fato, acredita que o intercâmbio é um estágio em outra vida. Faz com que as pessoas elas tenham a oportunidade de sair da vida padrão que elas levam aqui no Brasil e viver uma nova cultura, com novas pessoas, novos relacionamentos. E, além disso, comunicar em outro idioma, o que já faz toda a diferença. E por isso que transforma profundamente todo mundo. O nosso lema aqui é que intercâmbio vale a pena para quem tem um propósito. De fato, se o seu propósito é evoluir na sua vida, isso inclui carreira, isso inclui vida pessoal, isso inclui cabeça, que é o mais importante, né? Quem evolui em termos de cabeça evolui em todo o resto. De fato, é uma coisa que é muito bom ouvir você falar da forma que você fala, porque você é uma estudiosa do assunto, né? A sua formação é entender o comportamento das pessoas, muito além disso. E o impacto que externo que as pessoas têm de quando elas moram em outro país. Então é excelente, porque vai muito de encontro ao que a gente de fato acredita aqui.
Uhum. Ai, que legal. Eu fico feliz porque eu acho que eu consigo dar voz àquilo que está dentro do coração das pessoas que já foram e Uhum. as que estão indo, né? Consigo dar voz porque eu estudo isso, né? E consigo, por exemplo, se tu parasse para me contar das tuas experiências, e talvez um dia a gente faça isso, não é? Eu Claro. acho que eu teria um argumento para cada coisa que você fez e conquistou, né? Por exemplo, também, a primeira vez que tu saiu, que idade tu tinha? A primeira vez que fiz intercâmbio, É. eu fiz velho. Fiz com 28. Ai, não me diga que tu foi de que trabalho remunerado, foi? Sim, senhora. Ai, que legal! O que tu Fiz o fez? Work Experience, para quem não sabe, o Work Experience é um intercâmbio de trabalho remunerado nos Estados Unidos, que você faz ali durante as férias de faculdade. Na época eu fazia uma pós-graduação, então me permitiu fazer esse intercâmbio e foi maravilhoso, porque eu já estava no mercado de trabalho, atuando bem encaminhado, mas eu queria ter essa vivência internacional que, por questão financeira, eu não tive condição de fazer antes. Então, fui fazer com 28 anos. E Uhum. depois disso, eu já tenho aí no currículo pelo menos umas 200 viagens internacionais aí, porque eu fui mordido pelo mosquitinho do intercâmbio e de quem adora estar mundo afora, né? Então, olha só, só nessa tua fala, presta atenção na fala dele, tá? Ele disse que ele foi velho e que ele não foi antes porque ele não tinha grana. Então significa que esse menino, ele batalhou para o intercâmbio dele. Não caiu do céu, ninguém deu pronto, tá? Então, o teu intercâmbio, ele teve um valor para a tua identidade e para a tua autoestima fabuloso. Tu descobriu no teu intercâmbio, Marcelo, que tu era capaz de ir muito além. Tu Sim. descobriu também que se antes tu te achava corajoso, bom, aí tu teve certeza que tu não era corajoso, tu era o Capitão Marvel. Não, mas Que sabe uma esse. coisa? Eu brinquei, eu Ah, falei velho, né? Mas quando a gente fala aqui o tempo inteiro sobre intercâmbio, nós temos pessoas fazendo intercâmbio a primeira vez com 40, 50, 60, 70 anos. Então, realmente, intercâmbio não tem sim, idade. É porque se pode sim. fazer a partir de 10, 12 anos de idade, dependendo do objetivo que a pessoa tem na vida. Mas a minha oportunidade não foi tão novinho, por isso que eu falei velho, mas nem era tão velho assim, Não, né? não. Não, eu entendi. Mas mesmo você indo, então, já com 27 anos, o que tu trouxe na mala de benefício foi isso, a tua identidade, o autorrespeito, a autoestima, o teu senso de valor. Tu descobriu que tu era mais corajoso do que tu imaginava, que tu era mais inteligente do que tu imaginava, que tu era mais... E esse é o efeito colateral. Ó, os psicólogos, porque eu sou psicóloga, tá? Então, os colegas que estão me ouvindo, não fiquem bravos. Mas se o povo chegar para mim e disser assim, bah, André, estou pensando em fazer terapia ou fazer intercâmbio. O que, que eu faço? Eu digo, vai fazer intercâmbio, meu filho, vai fazer terapia. Porque eu realmente acho, é que nem curso de idioma. Ai, gente, assim, ó, eu estudei inglês a minha vida toda, Marcelo. Aham. Minha vida toda, desde os 7 anos. O meu inglês não é tão bom, esse desgraçado, quanto o meu italiano e o meu espanhol. Por Quando a quê? vivência, né? Porque eu morei lá. Então é tipo terapia. Tu vai ficar quê? 10 anos em terapia para descobrir que tu é Sabe uma uma, pessoa. sabe uma coisa Hum, básica que muitas pessoas não sabem, né? É que um intercâmbio, mesmo que a pessoa não saiba falar absolutamente nada de inglês, se o destino for algum dos países para o idioma inglês, ou italiano, francês, alemão, todos esses, essas pessoas elas podem fazer intercâmbio e aí desde o primeiro dia elas vão tendo aquele choque ali, choque do bem cultural, onde eles vão estar estudando com pessoas com as mesmas dificuldades que a outra. Então, realmente a velocidade de aprendizado, ele vem pela necessidade também, né, André? E isso tudo que eu vivi, com certeza você também viveu das primeiras vezes que você fez intercâmbio, ou quando você mudou de país. E eu acho que esse está dentro da magia, né? Do quão maravilhoso é estudar em outro país. Você é psicólogo, então você vai e fala realmente dos ganhos pessoais. E a gente, por ser especialista em educação, a gente está muito preocupado com o ganho que essa pessoa teve na formação educacional dela, na formação dela, perfeito, de maneira geral. Isso. perfeito. Gosto dessa complementariedade. E eu chancelo que você fala em dois aspectos.
Eu, por exemplo, eu não falava nenhum dos idiomas. Eu cheguei na Bélgica sem falar francês, eu cheguei na Itália sem falar italiano, eu cheguei na Espanha sem falar espanhol e eu cheguei nos Estados Unidos sem falar inglês. Né? E todo mundo sabe, literatura sabe, não existe dentro da área da comunicação, ou da semântica, ou da psicologia, ou da pedagogia, não existe uma teoria que explique o aprendizado do idioma, sabia? Não, não tem. Até hoje é uma incógnita para a neurociência, não tem. Então, eu digo, não gastem seu tempo com grandes metodologias, se metam na coisa. E uma outra coisa para chancelar também a tua fala, um dos primeiros intercambistas da história, sabe quem foi? Não. César, o imperador César, lá em Roma. Aliás, antes, bom, eu vou falar de César porque esse diálogo é interessante. Quando eu comecei a estudar, né, a história do intercâmbio cultural, Roma era muito rica, mas era ignorante. E a Grécia era muito culta e era muito pobre. Aí o pai de César chegou e falou: vou te mandar para a Grécia. E aí César disse: tá, mas eu não falo grego. E o pai dele: mais um motivo, ignorante. Vai. E Demais. Roma, de fato, trazia todos os seus conhecimentos da Grécia. Todo mundo sabe disso. Então, assim, condição ideal, ai, o meu inglês, ai, o meu namorado, a minha namorada, o meu marido, as Torres Gêmeas, o Covid, a Guerra do Golfo, o Plano Collor. Eu acho que grandes decisões da vida, elas precisam sair, acho mesmo, Marcelo, que precisam sair das nossas vísceras, da nossa paixão, seja ela pela curiosidade, seja pelo desconhecido. Né? Tanto que quando o pessoal está lá fora querendo voltar, né, que começa com aquelas crises adaptativas, né, a primeira coisa que eu pergunto é, gente, vamos lá, por que você foi? Alguém te amarrou no rabo do avião para tu estar aí? Alguém te drogou e jogou no bagageiro? Não, né? Então vamos embora. O que te fez? E esse resgatar do propósito. Então eu queria propor um exercício para quem está me ouvindo, eu suponho que quem está me ouvindo quer fazer intercâmbio ou está em dúvida. Então eu gostaria já de dirimir as dúvidas. Então você faça um exercício. Onde eu quero estar na minha vida, não importa a idade que tu tem, tá? 15, 40 ou 60. Onde é que eu quero estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos e daqui a 30 anos? Onde é que eu quero estar? Com quem? Fazendo o quê? Em qual cidade, em qual país? Comendo qual comida? Que tipo de vida? E aí coloca lá. E aí, por favor, como diz Churchill, se é para pensar, vamos pensar grande. Pensa grande. Depois que vocês fizeram esse exercício, a pergunta, para mim, o diagnóstico diferencial do faço intercâmbio ou não faço, tu vai te perguntar, e o que o intercâmbio tem a ver com isso? O que o intercâmbio tem a ver com isso? No meu caso, Marcelo, quando eu parei psicologia e fui estudar espanhol, eu diria que é praticamente o drama central de todo mundo, tá? Drama, voglio dire, o estímulo central. O que eu queria? Eu queria independência. Gente, eu queria independência. Se tu vem de uma família abastada, né? A gente tem de tudo. Tu quer testar, fazer por si só. Então eu saio de uma família economicamente super privilegiada para ser babá na Espanha. O contrário é verdadeiro. Puxa, eu não tenho condições de intercâmbio. Então aí tu junta o teu dinheiro, cada um, eu tenho cada história linda, eu tenho a história de uma intercambista, de Mariana Pimentel, que rifaram a porca do pai dele. A comunidade rifou um porco para juntar dinheiro para o intercâmbio. Que coisa mais linda, uma leitoa gorda. E a guria foi de intercâmbio, sabe? E essa guria, então, experimenta que, embora o pai seja agricultor e a mãe seja empregada doméstica, ela experimenta que ela pode ir para Nova York, fazer um curso de um mês. E ela volta e muda. Sem dúvidas, uma das grandes satisfações que nós temos é ser boa parte desse fio condutor, né? O motivador que faz com que as pessoas tenham coragem de entrar num avião,
dormir, acordar, sair do Brasil e acordar em outro país, outro mundo, outra vida, outra cultura. A Deinha Chagas ali, tá, dos comentários, estava falando que cada um tem uma experiência diferente, sem dúvida alguma. De fato, as pessoas, cada ser é individual, vai ter os seus objetivos, suas referências. Isso é fazer com que o ganho, que vai além, como você mesmo falou, da evolução na carreira, seja muito bom. Olha a Deinha falando de novo sobre arriscar. É isso, sair dessa zona de conforto. O que nós estamos hoje vivenciando, que é uma situação extremamente atípica, faz com que as pessoas elas queiram sair de suas casas, que elas coloquem, se elas têm hoje a possibilidade de colocar lá no plano futuro uma viagem, eu falo até, a viagem pode ser aí para Florianópolis, né? Que para onde já está tudo normalizado, já está tudo aberto, as pessoas já estão vivendo uma vida mais normal. Que seja um plano de fazer uma viagem, de passar um final de semana em outro lugar do Brasil, já está valendo. Agora, se imagina se isso venha se tornar algo mais transformador, que envolve o aprendizado em um outro idioma, o aprendizado de algo novo, uma vivência e uma imersão cultural mais profunda, que requer uma adaptação em outro país, em outra cultura, com novas pessoas. E imagine se essa pessoa ela nunca estudou inglês na vida, né? Porque, como você falou, você estudou inglês. Tem gente que nunca estudou. Na verdade, não sabe nem o que é uma turbulência de avião. E aí vai chegar e vai passar um susto, que é aquele medinho de que nunca entrou num avião e vai estar em outro país daqui a pouco. Vai acontecer. Então, Ai, Marcelo. Eu adorei você falar que realmente o que a gente quer de transformador na nossa vida não é da noite para o dia, né? Então, tem que começar em algum momento, seja leiloando a leitoa, ou seja, pelo menos tendo um sonho, né? E assim, ó, eu acho que uma coisa muito bacana que eu quero deixar para quem está nos ouvindo é que eu gosto de pensar, sabe, quando eu lido assim com executivos, com pessoas muito importantes que nos intimidam, né? Às vezes eu estou numa circunstância assim que eu me sinto, sei lá, 200 coreanos na minha frente, sabe? O presidente veio da Coreia, ai, dá aquela taquicardia. Eu falei, meu Deus, tomara que dê certo, né? Vai me dar gagueira daqui a pouco. Quando eu estou com medo, quando eu me sinto frágil, eu tento ver essas pessoas não do jeito que elas representam, mas como elas são. O que eu quero dizer, Marcelo? Nós todos, lá em cima ou lá embaixo, seja financeiramente, culturalmente, em termos de beleza física, religiosidade, espiritualidade, não importa. Mas estamos todos no mesmo caminho de evolução. Somos todos carrapatos, rastejantes, tentando se tornar pessoas melhores. Talvez sejam um pouco mais rapidinhos, mas somos carrapatos, certo? Tá, o que eu quero dizer com isso? Se tu tá nos ouvindo e pensa assim, mas para o Marcelo é trifácil entrar no avião e ir para Nova Zelândia, mas a Andrea também, com esses idiomas todos, vai para qualquer canto. Não, gente, não, porque as gafes, as ignorâncias, besteira, a gente faz o tempo inteiro. Eu vou contar uma muito engraçada, Marcelo, tá? Aí tu pensa, mas a Andrea, viajada do jeito que é. Gente, eu sou um carrapato, entendeu? Que casualmente, nessa etapa da vida, fala um pouco mais de idiomas, mas continuo sendo um carrapato. Bem, eu estava trabalhando para Holland America e eu nunca tinha feito um navio de cruzeiro. Nunca tinha feito. Aí eu estava atendendo o cara e o cara chegou e disse, tu nunca fez um cruzeiro? Nunca. E qual seria, assim, o teu sonho, André? Marcela, aí como eu digo, se é para sonhar, vamos sonhar grande. Eu digo, gurito, sabe que o sonho de minha vida é ir para Alasca. Então o cara me dá de presente a viagem para Alasca. Tá. É mesmo? Que aí, olha lá o Chico Bento, entendeu? É meu pseudônimo. A gente chegou em Vancouver, ficamos no hotel, o navio saía às 5 da tarde e eu estava morrendo de fome. Então eu entro no navio e a primeira coisa que eu pergunto, que hora sai a janta? Que horas, né? Tem comida? Eu perguntei, tem comida? Que horas é a janta? Bom, Marcelo, as pessoas que vivem fazendo cruzeiros dirão, que mulher ignorante. Em navios de cruzeiro tem comida 24 horas, minha filha.
Eles têm comida o tempo inteiro. Então, assim, eu não quero que as pessoas se sintam despreparadas para fazer intercâmbio, simplesmente porque elas não têm um currículo, né, maravilhoso. O César também não tinha, o filho, na época do imperador de Roma. Então, vão. Eu até, sinceramente, eu até acho que a surpresa e a inocência dos principiantes, né, essa é uma história que me dá muita alegria. Digo, olha só, a mulher viajou o mundo inteiro e aí entra no navio e pergunta, tem comida? Que vergonha! Uma coisa que a gente já vivenciou algumas vezes, né, através dos milhares de estudantes que passaram pelos especialistas da IEA, foi de que as pessoas, elas realmente elas têm dúvidas básicas, assim, mas vem cá, como que eu tiro meu passaporte? E, de repente, essa pessoa que não tinha nem noção do que era um passaporte, mal sabia o significado de The Books on the Table, essa pessoa ela voltou para o Brasil depois de 6 meses, que seja um mês fora, com uma visão ampla. Ela tem agora uma visão que ela vai além do alcance. Ela permite que essa pessoa ela entenda um pouco mais do que é a dinâmica do mundo, do que é a globalização, do que são as outras culturas, de que a gente não tem esse caixote fechado que muitas das vezes é imposto pelo fato da gente entender que a gente não pode ou que não é possível, de colocar essa trava. Então a pessoa tira a trava. E aí nós temos excelente ideia de pessoas que depois disso, pessoas que nunca nem tiveram faculdade e que hoje são excelentes profissionais porque um dia pisaram em outro país, tendo a oportunidade de se educar em vários aspectos, não só pelo conhecimento de um outro idioma, mas também pelo aspecto de respeitar outras culturas. O que é uma cultura muçulmana? A gente não faz ideia se você realmente em algum momento não conviver com uma pessoa que é muçulmana, que não faz parte da nossa rotina aqui no Brasil, né? Enfim, então é muito gostoso ouvir histórias, e mais histórias, você é muito boa nisso, porque não só das suas histórias, mas eu fico imaginando a quantidade de reação que você já criou nas pessoas, porque o seu jeito é muito... Olha só, vamos parar de mimimi? Entra logo nesse avião, viaja aí, depois você me conta como foi. Se você apertar lá o coraçãozinho, me liga aqui que a gente resolve. Isso é muito Andréia aí. Então, acredito que você tem muitas histórias de superação daquelas pessoas que estavam ali morrendo de medo, ou a família, né? Porque família também é uma âncora, muitas das vezes, na vida das pessoas, não permitindo que elas se descubram de uma maneira diferente até do que foi a trajetória dos pais ou das mães. E isso é muito bacana quando você divide conosco as suas histórias, André. Sabe que quando tu fala dos pais, eu não sei se os pais estão me ouvindo, né? Mas me dá muita pena. Teve aí uma participante nossa que falou que gostaria muito de ir, mas os pais não deixam, né? É verdade. Sabe que às vezes chega, ou nas lives, chega e-mail para mim, chega o WhatsApp do povo falando assim, oi Andréia, tu não me conhece, mas eu te conheço. Andréia, tu poderia convencer meus pais a eu fazer intercâmbio? Eu acho a coisa mais linda. E, Marcelo, eu pego o telefone e falo mesmo, sabe? A pessoa está me pedindo, Então, o que eu vejo dos pais, assim? A mesma forma que tem a ambivalência de quem vai, também tem a ambivalência de quem fica. Por exemplo, vou voltar para o teu intercâmbio. Quando tu tinha lá os teus 27, 28 anos, com quem que tu morava? Ah, eu já morava sozinho. Morava sozinho? Quem era a pessoa ou as pessoas mais importantes da tua vida naquele momento? Ah, sem dúvida, família. Na época eu namorava, então, A namorada, namorada, família. tá? É isso. A namorada foi junto ou não? Ela foi depois. Por incrível que Foi pareça, depois. depois ela foi. Não era intenção, não, mas fazia sentido para ela também. Tá. Mas digamos, então tu teve a sorte, né, de ter uma namorada boazinha, mas digamos que a tua namorada fosse um pouquinho mais, assim, mais ciumenta e tal, ou o teu pai e a tua mãe também. Então, vamos tentar, eu vou imitar os teus pais, para que os pais que estão aí me ouvindo possam se identificar. Pronto, você é um expatriado. A IE resolveu abrir loja em Sydney, tá? E agora, então, a IE vai te mandar para Sydney e tu vai morar lá. Então tu chega para os teus pais ou para tua namorada e tu diz, então tô indo para Sydney. Onde é que é Sydney, meu filho? É na Austrália, mãe. Ai, meu Deus. E aí, o que vocês acham? Vocês querem que eu vá? Os pais, o teu pai, tua mãe, eles vão fechar os olhos e vão pensar, é claro que eu quero que ele vá.
É o meu guri amado, esse guri só me dá orgulho na vida. Claro, meu filho, pode ir. E aí tu diz, pô, fácil assim? Estão querendo se livrar então? Aí o pai e a mãe fecham os olhos, pensam, passam alguns dias e a tua mãe diz, pô, se eu quero que ele vá, se eu quero que meu namorado vá, o meu filho vá, o meu marido vá, minha menininha querida que nunca ficou longe de mim, se eu quero que ela vá, não, eu não quero. Eu não quero que você vá, porque, sabe, é um absurdo ficar longe das pessoas que a gente ama. Então, ela vai começar a chorar, vai se pendurar no teu pescoço e vai dizer, para com esse negócio. E tu diz, mas tu acabou de falar que eu podia ir. Ai, tá, guri, não me incomoda. Entra nesse avião de uma vez. Então, eu sou mãe, não sei, tu é pai, Marcela? Não. Minha mãe tá Não? na live aí, ó. Mas minha mãe tá aí. Ai, que linda! Ai, como é o nome dela? Ana Maria, tá ali, ó. Acabou de mandar um sorrisinho. Querida, é que eu não consigo ler aqui, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. A Ah, senhora me diga, tô certa ou mas não ela não tô? é. Ela, quando eu falo que eu vou, ela já fala, vai logo. Sim, ela diz isso, Marcelo, mas no âmago dela, por favor, a gente se ama, nós somos seres de apego. O apego ele é instintual, até um cachorro. Tu dá umas bufetadas no cachorrinho, o cachorrinho volta. Tu dá o leitinho pro gato, o gato vai passar o resto da vida vindo na tua porta. Nós, humanos, somos seres de apego. Então a gente não quer ficar longe. Claro. Só que essa ambivalência de quem fica é uma sacanagem para o intercambista. Porque tem muito mais a ver com a carência, com a fragilidade da mãe e do pai do que do próprio intercâmbio. Então, por exemplo, se tu fosse meu expatriado, eu ia dar uns beijos, uns abraços na tua mãe e ia dizer, a senhora vem cá, realmente seu guri é um guri querido, bonitão, bem sucedido, mas a senhora vai ter que largar o osso, deixa eu lhe ajudar. E aí eu tenho certeza que ela ia se debulhar em lágrima e ia dizer, Andréia, não é porque é o meu filho, mas eu adoro esse guri. Assim são os pais. Essa frase é familiar para ti, Marcelo? Os pais Qual? dizendo assim, essa frase aqui, ó. Sabe qual o problema, Marcelo, de meu filho fazer intercâmbio? É que nós somos É. muito apegados. Já escutou Aí, o isso? Heitor está contando uma dessas aí, ó. Do quanto a mãe dele Ah, se demonstrou apegada. Aí ele, quando ele ai, falou, fazer um intercâmbio. É normal. Mas sabe uma coisa que, até fazendo link a isso, essa história de quem está viajando a primeira vez é mais difícil para quem está viajando outras vezes, eu não concordo, não. Acho que toda vez que você entra num avião, você fala, nossa, eu estou viajando de novo, vou ficar mais 30 dias fora, 60 dias, 2 meses, 6 meses fora. Tudo que eu estou deixando aqui, quando eu voltar, vai estar diferente. É inevitável que não seja. Tudo bem que hoje a gente tem muita tecnologia, tem vídeo, tem internet. Antigamente era carta, né? Mas, enfim. Mas, mesmo assim, a gente tem o apego. E como os bons brasileiros, o nosso apego ele tem um level um pouco maior. E tem um nível mais avançado, somos mais apegados. Então, de fato, é comum ouvir que os pais digam que a relação dele com os filhos é realmente muito próxima, enquanto a gente sabe que, e os pais sabem melhor do que nós, né? Você aí como mãe, de que uma hora tem que deixar o filho evoluir e essa evolução requer algum tipo de experiência, como um intercâmbio, uma viagem, um tempo distante, onde vai haver essa evolução. Né? e eu agregaria, eu concordo plenamente com o que você falou, e eu agregaria dizendo o seguinte, é também uma grande evolução para os pais. É uma grande evolução. Quisera eu poder falar para todos os pais do Brasil o grande benefício, cavalheiro, minha senhora, que vai ser o intercâmbio na sua vida. Porque, pensa comigo, Marcela, como pais, o que a gente quer? A gente quer que os nossos filhotes cresçam, se fortaleçam, se tornem pessoas dignas, produtivas, que façam sua história bonita no mundo, certo? É isso que a gente quer, tá? E Claro. aí eu digo, e o que a senhora acha, então, da gente dar uma farinha láctea para ele e largar ele no intercâmbio? Para que ele possa saber o quão forte ele é, o quão capacitado seu filho é. Ai, mas eu não sei se ele vai ter condições. Eu preciso que ele teste a capacidade dele.
Senão a gente nunca vai saber. Então eu também tenho uma crença, sabe, Marcelo, indiscutível, que é o seguinte: o intercâmbio, a expatriação, né, o morar fora, ele nos dá condições de testar os nossos recursos que em nenhuma outra circunstância nós teríamos. Eu vou repetir, que o intercâmbio ele nos dá condições de testar os nossos recursos de uma maneira que em nenhuma outra circunstância a gente teria. Eu recomendo, se eu tivesse um receituário, eu diria, intercâmbio para todas as idades, em qualquer época da vida, porque ele é terapêutico. Ele é terapêutico, ele é um troço assim, essas coisas que a gente vê no filme, é da vida real, é isso aí. Então, nossa... Bom, Sabe uma coisa não legal? sei. A gente está aqui falando e as pessoas assim estão dando contribuições muito legais aqui. Tem a Déia Eu não aqui estou que fala vendo que nada. eu vou lendo para você. A Déia falou que a filha dela fez intercâmbio com você e que ela escreveu que combinou. Acredito que ela esteja querendo dizer que foi uma excelente contribuição. Tenho certeza que é isso. Uhum. O padrão Andréa Seven. Aqui a Alvida está falando que o filho dela que não quer fazer intercâmbio, que ela já foi expatriada, que foi a melhor experiência da vida dela. A Gabi falou que o pai dela surtou quando ela foi morar na Itália, mas já faz um ano que ela está lá e parece que agora já amadureceu, enfim, e que acabou de fazendo a primeira viagem para visitá-la. Então, ele também ali teve a experiência de viajar para fora para visitar a filha, teve uma força maior, né? Tá aqui a Déia está explicando melhor, que super indica você, que você é uma excelente psicóloga, que você de fato faz a diferença ali na formação, que deu um mega suporte para ela. Enfim, então é tão bom quando nós temos a oportunidade de mostrar o quanto o intercâmbio ele vai além da evolução no ensino, na carreira, como você bem disse. Eu gosto Ô, Marcelo, até para a carreira, mas eu sei, obviamente, nós aqui o tempo inteiro sabemos que há diversos ganhos, né? Aquelas frases clichês de que você vai no intercâmbio e na sua mala volta muito mais do que o que você fez de comprinha por lá, né? Então, isso é demais. deixa eu fazer uma ponderação ali para quem tu leu, que tem alguém que queria que o filho fosse, mas o filho não está a fim de ir. É isso? Isso, boa. Foi aqui, vou Tá. te falar quem foi que falou, foi aqui, ó, Alvidal. Alvidal. Aí, de Tá. repente, abre aqui, tá? É isso. Então, eu queria fazer uma ponderação sobre isso, assim. Frequentemente aparece do filho não querer ir, ou porque tem medo, ou porque tem vergonha, ou o pessoal de high school, né, que vai fazer o ensino médio, aí vem com os papinhos do, eu não quero ir porque eu quero me formar com meus O amigos. Alexandre, Eu não... colocando aqui, foi o Alexandre que mandou. Só Alexandre. pra... Eu não quero ir porque eu quero me formar com os meus amigos. Eu não quero ir por causa da minha namorada. Eu não quero ir por causa do carnaval. Ai, meu Deus, eu começo a chorar, sabe? O que eu diria para esses pais? Nem sempre o teu filho tem condições de decidir. Em alguns casos, eu não tenho problema nenhum de dizer: o senhor quer que seu filho vá? Eu quero. Então ele vai. Olha, eu sou descendente direta do analista de Bagé do Luiz Fernando Veríssimo. Quem não conhece, leia. É muito engraçado. É aqueles psicólogos assim que, pega e fala, né? Sim, às vezes os pais me dizem: André, ele vai obrigado. Ou eu estou pensando em obrigá-lo, o que tu acha? Eu acho que em alguns casos é louvável, sim. Em outros não, tá, Marcelo? Cada caso é um caso. Eu, particularmente, já atendi adolescentes e adultos e que disse: não vai, cara, não vai, isso aí não é para ti. Mas eu me sinto culpado, todo mundo vai. Tá, mas não é para ti, ué. Não te mete, isso aí não é, vai te fazer sofrer, para quê, entendeu? Fica tranquilo. Tu não é melhor ou pior porque tu fez intercâmbio. Então, acho que tem gente que não tem que ir mesmo, tá tudo certo. Mas tem gente que não tem maturidade para avaliar, Marcelo. Então, tu me dizer que tu não quer ficar um ano no exterior porque tu quer te formar com os teus amigos, não. É falta de maturidade para ver o seu futuro, né? E
ao fim e ao cabo, ninguém melhor do que o pai e a mãe para decidir. Eu sempre digo assim, ó, tu só entrou no avião porque teu pai e tua mãe autorizaram. De modo que tu só volta se teu pai e tua mãe autorizarem. Tu sabe que a volta também tem os seus dramas. E eu, pessoalmente, senhores, pasmem, minha filha Eduarda não quis fazer high school. Sabe o que eu fiz, Marcelo? O que você fez? Eu te dou uma chance só para Foi, ué. adivinhar. Foi. E o mais interessante é que quando ela foi, eu tinha um curso para fazer no Canadá também, então eu fui junto, ela foi, o pai dela foi, ficou um tempo, tá. A guria só chorava nas primeiras semanas e me ligava, porque eu não estou gostando, eu quero ir embora. Ficava no final de semana, Marcelo, vendo Netflix com os amigos, pelo Skype. E aí ela, mãe, porque eu estou sofrendo, porque eu vou acabar me deprimindo. Aí tá, Eduarda, beijo, tchau. E é óbvio que, como sempre, no final, quis ficar, quis voltar. Então, se eu puder ajudar esses pais, né, quais sejam, eu quero que vocês saibam também que eu parabenizo muito a iniciativa da IE. Eu queria falar isso publicamente, assim. O meu cliente, gente, ele é um cliente comprometido com as pessoas, tá? Não é qualquer agência que vai me contratar. Não é qualquer agência que vai dizer, puxa, eu realmente estou preocupado com a felicidade do meu cliente. E a minha parceria com a IE tem um objetivo só, é a felicidade do nosso cliente. Então, para nós, agora eu vou pegar um pouco a IE para mim, para nós não é só sobre negócios, né? É sobre vidas mesmo, é sobre gente. Então, eu quero te parabenizar, Marcelo, de tomar essa iniciativa, de ir a público, né, de botar uma pessoa tão espontânea como eu para falar, né? Olha lá, ela vai dar Nossa, de real. verdade, nada de mimimi, não. É isso, eu gosto disso. Então, assim, meus parabéns pela IE e todos que estão nos ouvindo aqui. Eu estou à disposição de vocês através da IE, eles têm os meus contatos. De verdade, é um compromisso com as pessoas. Normalmente as pessoas até que estão aqui são pessoas que em algum momento já tiveram oportunidade de conversar com alguma agência da IE e sabem que a IE conta com, se não sabem, passem a saber agora, com um suporte psicológico, que é o que você faz conosco, né, com os alunos, principalmente para quem vai fazer high school, mas isso vai além do high school, vai para todos os outros programas, para as pessoas que estão nas dúvidas. Você vê aqui o Heitor, já fez um depoimento bonito aqui também no chat, falando que ele fez um high school para o Canadá, que foram os melhores meses da vida dele, foi quando ele viu neve pela primeira vez, que é como se ele tivesse vivido dentro de um filme. E aí eu volto a falar aquilo que a gente mencionou agora há pouco, eu gosto da ideia de que o intercâmbio é como se você tivesse a possibilidade de fazer um estágio numa outra vida que é um pouco diferente da do país que você nasceu. Você vai construir laços novos ali e quando você voltar para casa, você vai falar, deixa eu te contar uma coisa, acabei de voltar de um estágio de uma outra vida e estou de volta. E aí já é bem mais evoluído do que foi. Então, sem dúvida alguma, agrega muito um apoio psicológico no patamar do seu. Você não só uma excelente psicóloga, mas quem já escreveu o livro parou em algum momento para estudar esse assunto e hoje conseguiu de uma maneira muito fácil dar uma dura, um saculejo ali nos pais e nos alunos. Isso faz toda a diferença, porque não é bem assim tão simples falar, vou dar um saculejo. Há quem assimile isso muito bem, há aquelas pessoas que não adianta forçar a barra em relação a um filho que não quer viajar. Então, acho que cada caso é um caso. Nosso amigo ali, por exemplo, o Alexandre, que falou do filho dele, que o filho dele não quer viajar, ele está conversando com a Barra, né, com a IE da Barra. Então, também recomendo que ele, em algum momento, te acione através da IE da Barra, que ele consegue fazer uma preparação melhor no aluno, porque eu, por exemplo, não sabia isso que você acabou de falar. Às vezes é realmente um apego que se tem, uma vergonha que esse aluno está tendo e está segurando ele aqui. Né? Tanta gente querendo fazer intercâmbio e os pais não têm condição, enquanto outros, os pais têm condição e eles estão ali, não sei se eu vou, mas de fato é maravilhoso o benefício de fazer o intercâmbio, as pessoas que voltam, o quão elas realmente reconhecem o retorno, como eu acabei de mencionar a história do Heitor.
Marcelo, eu acho muito inspirador assim, essas coisas que você traz. Em nome da IE, eu quero que as pessoas saibam isso, assim, que o nosso compromisso aqui nas nossas agências é inspirar as pessoas. Eu deixei meu telefone para vocês, o meu WhatsApp. Vocês podem me chamar quando quiserem, eu sou bastante available. Se eu não estiver atendendo, trabalhando, palestrando, eu atendo o telefone facilmente. Mas eu acho isso, sim, que o intercâmbio ele traz coisas maravilhosas e a gente só vai saber fazendo. E da nossa parte aqui, da nossa casa no IE, de novo, vocês não vão estar sozinhos. Né? Quando eu digo que eu abraço o meu intercambista e vou junto, é muito bom saber que você tem esse suporte, essa escuta, não só com a experiência nossa, né, de todos os consultores, mas de eu estar junto mesmo, sabe? Eu gosto dessa perspectiva, porque na minha época, Marcelo, se eu tivesse tido uma Andrea lá na Espanha para me ajudar, não teria sido tão difícil. E foi, sabe? Foi. Mas tudo bem, né? Como eu digo, o intercâmbio é tão bom que até quando é ruim é bom. Então, Aqueles alunos que você já pegou aos montes, né? Que vão morar numa cidade pequenininha com 500 habitantes e aí está acostumado a morar numa cidade como São Paulo e de repente ele vira o astro da cidade e era um menino tímido. Quando ele volta, volta outra pessoa. Quantas histórias igual a essa? Então aí para o Francisco, que ele acabou de falar aqui, que é o filho do Alexandre, tomara que o Francisco aí entenda a mensagem de que não se trata de um pai te obrigando a fazer um intercâmbio, mas sim uma oportunidade que vai mudar muito a sua vida e que você nunca mais vai esquecer depois que você viver. Então, deixa esse medo, ultrapassa esse medo, quebrar a barreira aí de sair da zona de conforto e fazer algo diferente. Porque se você tem chance, faz. Se você não tem condição financeira, é possível. Há diversas oportunidades para todos os orçamentos, preparação, força de vontade. Não estamos aqui, acho que não combina com o nosso jeito, nós não somos do tipo, vai lá, você consegue, não é nada disso. É muito mais. Olha, vai mudar a tua vida. É até o contrário, Marcelo. Faz a sua parte aí, que o restante vai acontecer automaticamente. É até o contrário. A gente diz assim, vai lá, pega todos os perrengues, porque são vários, já vou avisando. Entre em todas as aventuras, porque também serão várias. Eu não te garanto tranquilidade, eu não te garanto sucesso, eu não te garanto nada disso, mas eu garanto uma coisa, que a gente vai estar contigo até você obter o seu sucesso. Sabe? Isso é um compromisso que eu tenho. Marcelo, olha, o que eu tenho de expatriado que vai para a Coreia, para o Japão, para a China, para a Índia, sem falar inglês, Marcelo. Nossa. Os caras vão para o outro lado do mundo sem falar inglês. Quando eu comecei a trabalhar com os expatriados, eu pensava, tá de brincadeira, né? Deixa eu entender, tu é um engenheiro de uma multinacional, tu tá indo para o Canadá e tu não fala inglês, é isso? É. Uau! Uau, esse cara deve ser muito bom no que ele faz, né? Então, assim, eu não te prometo sucesso, mas eu te prometo que eu vou estar contigo até tu ter sucesso, o que é bem diferente, sabe? E os perrengues e as coisas todas, eu acho muito bem-vinda. Eu queria encerrar, então, contando mais a gente tem um uma minutinho última. aí para encerrar. Eu imaginei. Contando uma história que me marcou muito, assim. Dá 30 segundos. Ai, não, então nem vou contar a historinha, que não vai dar tempo. Vou fazer de novo, tá vendo? Não, ele André, encerra, quero te ele vai... agradecer, assim, só antes de encerrar, e parabenizar aí por toda a sua forma de trabalhar, tão sincera, tão franca, que as pessoas que aqui estão ouvindo tenham a oportunidade de te ouvir, quem sabe um dia pessoalmente. Obrigado. Que bom, obrigada a vocês, meus amigos. Muita luz para todos nós aqui. Contem comigo. Obrigada, Marcelo. Boa noite, obrigado por todo mundo aí. Tchau, tchau. Obrigada, turma. Muito prazer.